Você sabia que o que você planejar vai se realizar? Se você cumprir uma única condição. Já parou para pensar nisso? Você pode ter uma bússola segura, uma companhia infalível na jornada da vida em direção à realização dos seus planos. E é isso que eu quero tratar com você hoje. Onde é que nós estamos em termos de estudo da Palavra de Deus? Estamos no terceiro e último domingo de uma pequena série falando sobre como termos um ano de 2025 nas mãos de Deus. Estamos vendo princípios sobre isso no livro de Provérbios. E nos dois últimos domingos, o último domingo do ano passado e o primeiro domingo deste ano, dia 5, e hoje nós vamos ver mais um. Já vimos 4 desses princípios e o primeiro deles é o da cooperação. Provérbios 19, 21 diz assim, olha: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que nós aprendemos aqui? Já vimos que Deus realiza os propósitos dele através da sua iniciativa e proatividade. A soberania de Deus e a autonomia humana são dois lados da mesma moeda. O segundo princípio que vimos é o princípio da identidade. Nós aprendemos em Provérbios 11, 3, que a integridade dos justos os guia. Como é que eu sou guiado segundo a vontade de Deus? Sendo uma pessoa íntegra, governada pela palavra. Quanto mais a Bíblia governa a minha vida, mais eu vou fazer o que Deus deseja. Para que eu tenha um ano de 2025 em que Deus me guia, qual tem que ser a minha preocupação? Ser governado pela palavra de Deus. A gente entendeu que mais importante do que saber como Deus guia, como que Deus fala sobre o que eu tenho que fazer, mais importante que isso é quem o Senhor guia, e eu tenho que ser o tipo de pessoa que Deus dirige. O terceiro princípio, já vimos, está em Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Você quer ter um ano de 2025 abençoado? Já aprendemos. Ouça conselhos. Sabe por quê? Para o tolo, o caminho para o desastre para ele é correto. O tolo está caminhando para um buraco, para um abismo e acha que é o caminho certo, porque ele não ouve conselhos. O sábio, que quer ter um ano abençoado, ele desce do salto, ele abaixa a bola, ele deixa de ser o sabe-tudo, o sabichão, e ele começa a ouvir conselhos, valorizar, considerar e colocar em prática. E é dessa maneira que Deus guia a sua vida, através do conselho de outras pessoas. O quarto princípio que vimos, eu estou fazendo uma rápida revisão aqui, o número 4 foi o princípio do planejamento. Provérbios 21, 5 diz: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Nada feito com pressa funciona. A pressa é inimiga da perfeição. É através do planejamento bem elaborado que Deus dirige você, analisando o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quando, por quê. E aí sim Deus vai estar presente e a vontade dele estará realizando. A qualidade do planejamento determina a grandeza dos resultados. Hoje nós vamos terminar esses 4 princípios com mais um, o quinto. Eu espero que você caminhe com essas 5 lições nesse ano, para que esse ano seja um ano que esteja nas mãos de Deus. Como eu disse no final do ano passado, esse ano é uma página em branco. Apenas 12 dias já foram escritos. Temos mais aí 350 dias arredondando. Deus é o único que pode escrever uma história maravilhosa. E seguindo esses princípios, você pode ter certeza que é Deus quem vai escrever essa história. O quinto princípio, então, é o princípio da consagração. E ele está em Provérbios 16, 3. A gente vai ler esse versículo 3 vezes. A primeira eu vou ler sozinho. Provérbios 16, 3 diz o seguinte:
Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Nós já vimos esse versículo hoje no nosso momento de oração. Vamos ler a segunda vez? Agora é todos nós juntos. Vamos ler numa só voz, Provérbios 16:3. Vamos lá? Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Terceira vez, só vai ler quem realmente tem certeza que quer isso para a sua vida, para o seu coração. Então você tem certeza que você quer isso? Você vai ler agora e vai ler pensando um pouco mais no que a palavra de Deus está dizendo. Quem quiser ler comigo, vamos lá. Provérbios 16:3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Esse provérbio é um provérbio sintético. O que é sintético? De uma síntese, de um resumo, uma coisa que é completada por outra. Sabe causa e efeito? Você chuta uma bola, a bola vai, no meu caso, ela vai totalmente fora do gol, né? Alguns têm uma relação de causa e efeito muito boa. Chuta a bola vai no ângulo. Esses são os craques. Causa e efeito. Esse provérbio tem uma relação de causa e efeito. Se você cumprir a primeira parte do provérbio, a segunda parte vai acontecer. E este é um princípio maravilhoso para planos bem-sucedidos. E o que a gente aprende com esse provérbio? Que o verdadeiro sucesso na vida depende de compromisso com Deus. Eu vou repetir. O verdadeiro sucesso na vida depende do seu compromisso com Deus. Eu vou dizer mais uma vez, o seu sucesso na vida depende do seu compromisso com Deus. Vamos entender essas palavras. O provérbio começa falando sobre entregar, consagrar, confiar a Deus tudo que eu faço, todas as minhas obras. Isso não significa, não se engane, vou entregar para Deus as minhas obras, quer dizer, eu vou fazer as coisas do meu jeito, e aí eu vou pedir para Deus fazer com que dê certo, eu vou pedir a bênção da divindade. Isso é paganismo, isso é misticismo, por meio de rituais, de repente, eu entrego para Deus e aí a coisa vai acontecer. Não é isso que significa consagrar, entregar a Deus. Para que você entenda o que exatamente significa entregar ao Senhor as suas obras nesse ano de 2025, eu vou separar o significado dessa afirmação em duas partes. Primeiro, consagração significa submissão. Entregar a Deus significa submeter-se a Deus. Quando eu digo que eu vou entregar minhas obras ao Senhor, eu estou dizendo que eu vou planejar e vou fazer todas as coisas. Esse é o segredo do sucesso. Aplicando de forma consciente os princípios das Escrituras. Esse provérbio está chamando você para uma vida abençoada. E como que é essa vida abençoada? Você se submetendo totalmente à vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Deus fala com você na palavra. O que Ele fala na palavra é para te abençoar, é para te fazer bem sucedido. E então, se você se submeter em tudo que você pensar, falar, fizer e decidir, como diz 1 Coríntios 10, 31, façam tudo para a glória de Deus, então você será bem sucedido. Entregue ao Senhor o comando. Entregue ao Senhor as rédeas da jornada terrena. Submeta-se a Ele passo a passo, dia a dia. Você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, então você se submete a ela. O que é que vai acontecer? Por que isso traz sucesso? Porque quanto mais você se submete à Bíblia, pouco a pouco você se torna o tipo de pessoa que planeja e age com sabedoria. O que o provérbio está ensinando é uma coisa que muita gente confunde. O que esse provérbio está dizendo é que você muda, não as circunstâncias. Esse provérbio não está falando que se você for legalzão, o teu trabalho vai dar certo, o teu dinheiro vai render, não.
Você vai se tornar o tipo de pessoa que é sábia, que faz boas escolhas, que tem prioridades corretas, que sabe do que deve fugir, o que deve abraçar, o que é prioridade, qual é o melhor caminho. Tem como Deus não abençoar e não cumprir os planos de uma pessoa submissa a Ele? Claro que não, Ele vai cumprir. Então percebe que é o seu coração que muda para o jeito de Deus, não é você entregar para Deus no sentido de Deus, está aqui ó, dá um jeito, não. É Deus, eu estou aqui, eu estou entregando, eu estou me consagrando para fazer do teu jeito. É submissão. Eu acredito que um versículo que resume muito bem essa ideia, um trechinho pequenininho da Bíblia, resume bem o que eu estou dizendo, se encontra lá em Gênesis capítulo 7, quando fala sobre Noé. Gênesis 7:5 diz algo pequeno, mas extraordinário. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. É disso que o princípio da consagração está falando, que é o quinto princípio para a vida bem-sucedida. Faça tudo conforme o Senhor ordena. Deus falou com Noé. Deus fala. Só não escuta quem não quer. Só não ouve, só não entende, só não sabe o que Deus tem a dizer quem não quer. Deus fala. Deus falou com Noé. E Noé fez exatamente aquilo que Deus falou. Uma arca, o tamanho da arca, os andares da arca, os animais que iam entrar na arca, tudo certinho, o betume da arca, tudo, quem que ia entrar na arca, a esposa, os filhos, as noras. Isso é consagração. Agora pare e pensa. Dá para tirar o nome de Noé desse versículo e colocar o seu? Daniel fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. José fez tudo, Maria, João, por aí vai. Você tem feito tudo como o Senhor ordena na Bíblia, e aqui nós estamos falando de tudo. Conduzir os negócios, como o Senhor ordena. Cuidar da sua vida conjugal, como o Senhor ordena. Criar seu filho, como o Senhor ordena. Manter um compromisso com a igreja do jeito de Deus, não do seu. Conduzir uma vida amorosa, afetiva, do jeito de Deus. Administrar as finanças do jeito de Deus. Eu penso em outro exemplo, além do exemplo de Noé. Eu penso no exemplo de José, lá no Egito, especificamente falando. Ele permaneceu fiel e obediente ao Senhor em todos os momentos. Até mesmo quando foi vendido como escravo, falsamente acusado, falsamente preso, injustamente preso, e esquecido e abandonado na prisão por aqueles que deveriam e tinham prometido a ele que iriam tirá-lo de lá e se esqueceram dele. Ele continuou fazendo tudo como o Senhor ordenava. O Senhor abençoou José, tornou um homem extremamente sábio, e por causa da extrema sabedoria, Deus abençoou a sabedoria de José, e ele veio a se tornar governador de toda a terra do Egito. Talvez você não se torne governador, mas ele faz o mesmo com você e comigo. Se nós crescermos em sabedoria, então teremos os nossos planos abençoados por ele. Consagração significa submissão. Em segundo lugar, essas duas coisinhas, leva com você hoje, não esqueça. Consagração significa submissão. Em segundo lugar, consagração também significa dependência. Não é autossuficiência, é dependência. O verdadeiro sucesso na vida depende do compromisso com Deus. E esse compromisso envolve submissão e também dependência. Voltando a Provérbios 16:3, diz: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Confiar ao Senhor, entregar ao Senhor, é depender dele, para aquilo que você está fazendo dê fruto. Senão não vai dar fruto.
Depender de Deus para que aquilo que você está fazendo germine, cresça, vingue, senão não acontece. Eu volto ao exemplo de Noé. Vimos que ele fez tudo exatamente como Deus ordenou, mas também Noé confiou que Deus iria cuidar de tudo e não ele. Deu trabalho para Noé construir a arca? Trabalho danado. Botar a bicharada lá dentro foi um transtorno danado, mas foram os menores trabalhos. O mais difícil ficou com Deus. Chega uma hora que Deus fala o seguinte, te abençoei, te ajudei, você fez sua parte. É como se Deus estivesse dizendo, Noé, entra na arca, eu vou fechar a porta. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. E aí Noé ficou lá e descansou. Deixou Deus fazer a vontade dele. Por mais terrível que fosse, Deus fez. O dilúvio aconteceu. As águas subiram, vindo de cima, vindo de baixo, destruíram toda a terra, tirou a vida de todos os seres vivos, alterou toda a geografia global, coisa que só Deus pode fazer. E Deus fez aquilo que era impossível. Noé, entra na arca, senta e espera. Tudo depende de Deus. Sem Deus, o nosso esforço, o nosso compromisso é em vão. Sem Deus, até mesmo os nossos melhores esforços são falhos e precisamos que Ele preencha as nossas lacunas e limitações. É o Senhor quem dá força, é o Senhor quem dá sabedoria e discernimento e faz com que o fruto apareça. E quando estamos cansados, machucados, e aí o ano é longo, e no começo do ano a gente está animado, mas mal chegou o final de janeiro, já estamos todo mundo triste, decepcionado, frustrado. E realmente a gente cansa, a gente se machuca, a gente desfalece. Deus vem até nós, cura, fortalece, reanima, sustenta. Quando não temos força interior para suportar, Ele está lá no íntimo do nosso ser. E eu acho muito bonita essa ideia. Uma médica voluntária compartilhou essa experiência, que quando ela está fazendo trabalho voluntário, ajudando pessoas, e o desgaste máximo chega, o cansaço, a agonia de lidar com pessoas enfermas e muitas vezes não poder ajudá-las, quando ela está esgotada, ela se lembra que dentro dela está o Espírito Santo, absorvendo e suportando todo aquele fardo, todo aquele peso. E nós também temos que entender que se eu quero que meus planos estejam sendo bem-sucedidos, eu preciso depender do Senhor que habita em mim. Faça a vontade do Senhor, na força do Senhor. Faça toda a vontade do Senhor, sempre na força do Senhor. Mas antes de terminar essa mensagem, é importante deixar um alerta para formas sutis de consagração, falsas, formas sutilmente fracassadas de entregar ao Senhor a nossa vida e os nossos planos. E eu separei algumas delas aqui, sem perceber, a gente acha que está consagrando a Deus, mas não está. Primeira forma falsa de consagrar os afazeres a Deus é a consagração superficial. Cuidado, hoje você está aqui aprendendo a consagrar ao Senhor os seus planos, sua vida, mas cuidado para não fazer uma consagração superficial. O que é a consagração superficial? É você dizer que é para Ele, mas no fundo é para você mesmo. Eu me lembro de Deus perguntando para o povo de Israel, depois de séculos de desobediência, quando Deus vai aplicar o castigo, Deus pergunta assim: para quem vocês jejuaram nessas centenas de anos? Foi para mim ou foi para vocês?
Para quem vocês guardaram o sábado, que era um mandamento que o povo de Israel tinha que cumprir, foi para mim ou foi para vocês? Deus está perguntando a mesma coisa hoje. Você realmente consagra seus planos ao Senhor? A pergunta de Deus é: para quem você tem vindo à igreja? Para você mesmo? Para você mesmo? Ou para Deus? Para quem você cria seu filho, sua filha? Para quem você trabalha, é realmente para Deus? Eu estou falando do trabalho amanhã, segundona. Para quem você namora? Para quem você namora? Para você mesmo? Para Deus? Para quem você estuda? Para si mesmo, para si mesmo? Ou é para Deus? Cuidado com a consagração superficial. Eu digo que é para Ele, mas é para mim. A segunda maneira falsa de consagrar a vida a Deus é a consagração temporária. Entregar a Deus num tempo, num momento difícil. Só naquele momento, para que Ele resolva, para que Ele livre de dificuldades. Por exemplo, é quando a gente vê cristãos que aparecem na igreja num momento de necessidade, num momento de apuros, de aperto, estão lá. Mas quando o cinto alarga um pouco, fica mais folgado, aí deixa de buscar o Senhor, deixa de orar, deixa de ir à igreja. É momentâneo. Consagração não é temporal, consagração é permanente. Consagração não é superficial, consagração é profunda. A terceira forma equivocada de consagrar a sua vida, planos e afazeres a Deus é a consagração parcial. É quando tem na sua vida coisas que é você que faz do seu jeito. E geralmente nessas coisas aí tem pecado, tem falhas, tem ganância, tem egoísmo. E essas coisas compartimentalizadas ficam com você. E você não entrega para Deus. Você entrega outras coisas. Pô, Deus podia cuidar da minha conta bancária, né? Dar um up. Né? Deus podia cuidar da minha família, eu tenho uma família boa. Então você entrega parte para Deus, parcialmente a Deus. O que interessa para você, o que você quer que Ele valide, o que Ele abençoe. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Ou é tudo ou é nada. Você quer ser bem sucedido? É assim, você tem que entregar tudo. Cada minuto do dia, cada relacionamento, cada palavra que você fala, cada coisa que você vê e assiste, cada música que você ouve, cada mensagem que você escuta, cada lugar para onde você vai. Você quer ser bem sucedido? A consagração não pode ser parcial, tem que ser total. Você não pode ser um cristão religioso. O cristão religioso, ele tem a religião para Deus e o resto da vida é separado. Não. Consagração que traz bênção é a consagração integral. E a quarta maneira fracassada de consagrar os afazeres a Deus é a consagração irresponsável. O que eu quero dizer com isso? Eu consagro para Deus o meu ano financeiro, mas eu não dedico o esforço necessário, não faço a minha parte, não assumo a responsabilidade de ter finanças abençoadas. Deus não vai abençoar. Deus abençoa meu casamento, mas eu não dou um único passo para melhorar meu casamento. Eu não procuro mudar eu naquilo que eu tenho que mudar. Eu não procuro ter uma vida de oração com meu cônjuge. Eu não procuro ter um relacionamento de diálogo. Eu apenas peço que Deus abençoe e continuo criticando, reclamando, sendo azedo e sendo a mesma pessoa. A consagração irresponsável. Eu quero que Deus faça alguma coisa, mas eu não faço a minha parte.
Eu quero que Deus me dê alguém para eu dividir a vida, namorar e casar. Falando aos jovens, e aí principalmente, né? Se você não fizer a sua parte, Deus não vai te dar. Tua responsabilidade nisso é grande, e a tua responsabilidade é Deus. Que tipo de pessoa eu tenho que namorar? Aonde está? O que o Senhor tem para me dizer? Abre a Bíblia e vê o que a Bíblia diz. E não procure apaixonite, não procure beleza, não procure charme, não procure glamour, não procure uma pessoa descolada, com o corpo bonito. Nada disso está na Bíblia como referência para você namorar alguém. A referência bíblica é caráter, moralidade, integridade, compromisso com Deus. Não adianta consagrar para Deus se eu não cumpro a minha responsabilidade. Voltando à questão das finanças, Deus abençoa meu ano financeiro e eu não sei quanto ganho, quanto gasto, quantas parcelas e prestações eu tenho para pagar e saio gastando sem conversar com meu cônjuge. Esquece, Deus não vai abençoar isso aí. Deus não põe a mão nesse tipo de coisa. Esse é o tipo de consagração irresponsável. Então temos que confiar em Deus como se tudo dependesse dele, ao mesmo tempo trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então, foge dessas maneiras fracassadas de consagrar sua vida a Deus, elas não funcionam, e eu repito, o verdadeiro sucesso na vida depende do compromisso com Deus. O verdadeiro sucesso na sua vida depende de você ter compromisso sério com Deus e levar Deus muito a sério. E eu quero de coração que esses princípios que vimos nesses 3 domingos sejam para você úteis, eles são. Que sejam na sua vida úteis, poderosos, eficientes. Princípio da cooperação, você e Deus trabalham juntos. Princípio da identidade, seja justo e íntegro. Princípio do conselho, escute conselhos, planeje. Em 4º lugar e por último, o princípio da consagração. Esses princípios juntos são a bússola para o seu bem-estar. São companheiros de jornada para você chegar no final do ano e dizer: Deus, esse ano foi teu. Deus, esse ano esteve nas suas mãos. Eu quero perguntar, encerrando essa reflexão para você: você está pronto? Você está pronto para consagrar suas obras, sua vida ao Senhor? Você está disposto realmente a ver os seus planos realizados, planos estes alinhados com a vontade de Deus? O verdadeiro sucesso na vida depende do compromisso com Deus. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, porque tua palavra vem direto a nós, nos ajudando, nos orientando e nos instruindo naquilo que necessitamos, naquilo que precisamos. O Senhor olha para nós e o Senhor nos atende às nossas limitações e necessidades. E aqui vimos a quem o Senhor abençoa e que tipo de plano o Senhor realiza. E nós estamos aqui então dispostos a consagrar ao Senhor e ao Rei dos Reis, consagrar ao Senhor tudo que nós somos, apresentando ao Senhor louvores, entregando ao Senhor a nossa vida, para que a nossa vida exalte ao Senhor, tudo que somos exalte ao Senhor. Que a nossa vida não seja apenas uma existência terrena, em que nós vivemos dia após dia, apagando incêndios, correndo atrás dos nossos planos. Que a nossa vida seja uma celebração constante do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que nós possamos viver cantando e contando as Tuas obras, porque o Senhor foi quem nos criou. Todas as coisas que existem vieram de Ti, voltam para Ti. Nos ajuda a viver com essa perspectiva de termos vidas completamente consagradas ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.